Para fazer um select customizado em HTML e CSS, você vai precisar de poucos passos, pessoal. Você vai precisar de ter o design, né? Você vai precisar criar uma caixa que ela vai controlar uma segunda caixa, ok? Que vai ter a lista. E é basicamente isso, e você vai precisar ter os controles com JavaScript também. Nessa aula do Bora Codar, nós vamos fazer esse componente de select, e se você não sabe, o Bora Codar entrega para você semanalmente desafios para você poder tentar fazer coisas novas com HTML e CSS. Esse aqui veio recheado de componentes para você, e o que a gente vai fazer é esse componente, mas aqui na descrição a gente vai deixar um link para você ter mais informações sobre o Bora Codar. Então, bem tranquilo, pessoal, vamos já dar início a como que a gente faz esse select customizado. São coisas muito legais que a gente tem aqui, tá? A gente tem o trabalho todo do teclado funcionando pra gente, tem toda a parte de acessibilidade, isso é muito importante, e aí vem vários detalhes de HTML e CSS que nós não conseguimos fazer no select comum de HTML e CSS. Por isso, bora codar! Então a primeira parte do Bora Codar, inclusive, prazer, né? Sou o Mike Brito, se você não me conhece, estamos aqui para poder codar. Primeira parte, a gente tem que criar essa caixinha aqui, tá? Então a gente vai fazer a estrutura HTML de todo esse elemento. Vamos lá. Bom, primeira coisa que nós vamos precisar, pessoal, é um controle, e esse controle é do tipo checkbox. Então a gente faz aqui um label que é linkado, esse for aqui linka pelo ID, tá? E quando eu clicar no label, ele clica no checkbox. Isso é muito importante, primeiro porque a gente já tem no design aqui um label que vamos precisar colocar. Segundo, né, ele é importante porque a gente precisa fazer através desse checkbox a aparição ou não, ou por exemplo, a gente vai fazer a coloração aqui de borda, de setinhas, a gente vai fazer várias coisas com esse controle. E é incrível porque antigamente a gente precisava de muito JavaScript para fazer isso. Hoje com HTML e com CSS você vai aprender aqui uma dica fantástica. Então vamos continuar aqui a construção desse carinha. Olha só, esse selected value, esse ID que eu coloquei aqui, ele vai servir no futuro pra gente fazer a troca. Quando eu clicar aqui em algum elemento, ele vai colocar aqui nesse local aqui o nome, tá? Nisso a gente vai precisar um pouquinho de JavaScript. Então eu já tô criando aqui porque no futuro eu vou precisar usar ele. Vamos colocar agora esses ícones aqui, e os ícones, pessoal, a gente vai usar esse Lucid, ok? Icons. Isso aqui tá tudo documentado lá no Figma que tem aqui do Bora Codar. Clica aqui na parte de guides, você pode vir em installation, aqui você clica na documentação da web e copia isso daqui, primeiro, copia e cola essa parte de código aqui, e aí continua, né? Continua fazendo aqui o código comigo. Olha, muito legal que eu coloquei aqui esses chevrons, né? Que são os ícones de cima e embaixo. Eu preciso só inicializar ele com lucid.create icons, ok? E aqui eu só faço dessa forma, eles já aparecem ali. Toda essa documentação você vai encontrar aqui, ele mostra exatamente como que você faz, inclusive é aqui na parte de icons que você vê todos os ícones que você pode escolher e pelos nomes e colocar nas suas aplicações e tá tudo certo, tá? Outra coisa que nós precisamos no nosso código é instalar já a fonte Inter, que vai ter no nosso código. Então eu vou pegar aqui o Inter, clicar aqui eu clico nesse botãozinho do lado, viu? Selected Families, né? Eu só preciso selecionar uma aqui, eu vou selecionar essa regular, vou clicar nessa parte de Import, e aqui eu vou copiar essa linha de Import aqui, ó. Então copiei esse carinha aqui, ok? Vou voltar para cá e já vou deixar aqui no CSS, e a gente vai precisar dela daqui a pouco. A estrutura HTML inicial para essa primeira caixa, essa que a gente está dizendo aqui, tá? Ela tá pronta, o que a gente vai precisar fazer agora, em questão de CSS, é o reset do CSS e as configurações iniciais, que eu já explico o que elas vão ser. Vamos lá. Margem 0, padding 0 e box size em border box é o reset de CSS para a gente tirar qualquer espaçamento e fazer medidas depois no futuro dessas caixas, beleza? Bom, aqui, corzinha de fundo e cor de texto. E esse bloco de código aqui, pessoal, que inclusive vem lá pela instalação do Vite, né? A gente vai usar ele para deixar a fonte mais levezinha. Dá uma olhada sem o código, como que a fonte fica meio grossa, e com o código como que ela fica um pouquinho mais leve, tá? Agora vamos iniciar os ajustes da caixinha. Muito bem, já está estilizada essa caixinha. O que eu fiz então? Deixei o label um pouquinho menor, coloquei um espaço entre esse label e essa caixinha, alinhamos aqui os conteúdos, né, da caixinha, tendo essa parte e essa parte, uma em cada lado, a gente deixou um espaço entre eles, ok? Padrão, a gente faz isso constantemente em todo o Bora Codar, né? Border radius e uma bordinha de cor e uma cor de fundo para seguir conforme o layout. O que a gente precisa fazer agora é fazer a estilização desse conteúdo aqui e a estilização dessas setinhas, e a gente vai fazer isso nesse momento. Vamos lá. Bom, o que a gente fez aqui então? Dá uma olhadinha. Nesse Selected Value, a gente colocou uma cor e trabalhamos a fonte. Aí você me pergunta, Mike, da onde está tirando esses números da sua cabeça? Não, pessoal, a gente está tirando isso de todo o layout do Figma que está disponível aí para você. A gente deixa informações no link abaixo, beleza? É só você se inscrever lá no boracodar.dev que você vai ter constantemente esses layouts para você.
É interessante você saber que esse Lucid Icons, ele vem como SVG, ele se transforma depois em SVG e por isso a gente transforma o tamanho dele dessa forma, tá? Aqui a gente coloca uma cor para eles e essa grande sacada, que pouca gente ainda conhece, é a ideia de você poder selecionar um elemento pelo atributo do elemento. Então qual que é o atributo Data Lucid Chevron Up? Tá vendo? Esse atributo aqui, eu seleciono ele dessa forma e eu falo que eu não quero vê-lo. Entretanto, quando eu clicar nesse link agora, mágicas deverão acontecer. Quais são as mágicas dessa etapa que a gente vai fazer agora? São as cores desse carinha, a cor de borda e esse ícone aparecendo e mudando de cor. Então, esse bloco é pra gente fazer isso daqui e vambora, vamos fazer. Bom, vamos lá então. Olha só que bacana essa parte de código. Aqui é onde você vai com certeza deixar o seu like porque alguma coisa vai explodir sua cabeça. Primeiro, quando eu pego o input, esse aqui é o input checkbox, tá? Eu deixei ele até aqui para você ver ele aqui, esse input checkbox aqui. Quando eu pego ele e falo se ele estiver em foco, você vai pegar o select button, ok? Quem que é o select button? Lembra? O select button é toda essa caixa aqui, tá? Você vai pegar o select button e você vai colocar um outline no select button. Além disso, quando ele tiver do tipo checked também. Então foco, pessoal, o foco é isso aqui, ele tá focado. Só que ele pode estar unchecked. Ainda assim, ele está focado e por isso tem essa linha ali para dizer que ele está em foco. O foco está nele ainda, tá bem? Então eu posso mudar mais coisas. Aqui, olha que legal, essa sacada do res aqui é onde deixa o CSS se tornar praticamente uma linguagem de programação. Porque o CSS agora é capaz de observar dentro dessa caixa Category Select se existe, né? Res existe. Se existe lá dentro esse elemento no formato checked. Se existir, então o label vai receber essa cor. Além do mais, a setinha também vai receber essa cor se tiver no checked. Então a setinha, apesar de que vai mudar também por causa disso daqui, tá? Mas ela vai receber a cor, ó, dá uma olhada. Checked recebeu a cor. Agora o que fez ela mudar e aparecer? Bom, se tiver no checked, eu vou pegar o meu chevron down e vou sumir. E se tiver no checked, eu vou pegar o meu chevron up e vou aparecer com ele. Cara, isso aqui é fantástico, tá? Depois que eu faço isso, agora é hora de eu tirar esse checkbox daqui para que seja controlado por todo lugar. Então quando eu clicar aqui, ele tem que fazer esse mesmo controle e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Dá uma olhada só nessa sacada. Eu coloquei uma borda ao redor de tudo para você começar a entender as sacadas aqui, ó. Esse posicionamento desse input, ele vai ser absoluto, e o inset0 vai dizer que ele vai se esticar em todo o conteúdo do pi dele, ok? Porque ele é absoluto relativo a esse pi aqui que é o category select. Agora aqui tá as sacadas. Se eu tiro o inset0, eu vejo só um pontinho ali. Então eu preciso dele para se esticar em todo o conteúdo. O cursor pointer é para que quando eu passar a mãozinha, ele apareça ali. Se eu tiro esse all unset é maravilhoso. Se eu tiro ele, presta atenção que você vai ver o checkbox grandão aqui, ó. Esse é o checkbox, tá vendo? Então o que eu fiz? Quando eu coloco all unset, eu tiro todas as propriedades CSS que existe dele. Eu deixo essa bordinha só para eu poder vê-lo ali, tá? Então agora eu vou tirar a bordinha, porque ela não precisa, e você vai ver a grande mágica. Quando eu clicar, é como se ele estivesse mostrando a segunda caixa que a gente vai criar na próxima etapa. Quando eu clicar de novo, ele esconde a caixa. Essa é a grande sacada que a gente vai fazer agora nas próximas etapas. Legal, né? Se você estiver curtindo, já deixa o seu like aqui que tem muita coisa boa pra gente poder fazer. Pessoal, olha só, isso aqui eu vou repetir várias vezes trocando agora os nomes, né? Mas eu vou te explicar a estrutura para eu poder continuar repetindo aqui. Então eu criei uma UL, que vai ser a listagem das nossas opções, tá? E aqui o ID dela vai ser Options. E aí eu criei uma LI de Option, né? Uma classe Option, que vai ter um Input Radio. Claro, é o radio que vai controlar agora qual foi a minha seleção para fazer a troca aqui do nome, e eu também ter o valor no futuro, eu preciso ter o valor dele para eu enviar para o meu formulário, submeter para o meu formulário. Então esse data label, a gente vai usar ele para poder trocar o nome aqui, o value é para enviar para o formulário, e o name dele, category, tem que se repetir também. Todos os input radios que eu fizer vai se repetir, só vai mudar valor, né, e vai mudar o label, só isso que vai mudar. Aqui, vai mudar os ícones, né, aqui a gente deixou o ícone de sandwich, que vem lá do Data Lucid também, vem do Lucid Icons, a label de padaria normal, né, porque é padaria, e um check que a gente vai ter que ter aqui, o checkzinho. Então eu vou replicar isso aqui agora várias vezes, vamos lá. Muito bem, vamos entender então quais são os elementos que nós colocamos a mais? Nós colocamos o de value vegetable e de label legume, e aí o ícone dele é o carrot, acho que é assim. Nós colocamos o de label, o de value meat, de label carne e de lucid icon como beef, beleza? A gente colocou o fruit como value, data label como fruta, e aí o apple, que é essa maçãzinha, e por último a gente colocou o drink como value, data label bebida e o data lucid como meal. O que a gente precisa fazer agora é deixar ele bonitinho dessa forma aqui. Vamos começar primeiro com a estrutura externa e com o alinhamento das coisas aqui dentro, que ele tem que ficar mais ou menos nesse padrão aqui. Bom, vamos lá.
Bom, vamos ver o que a gente fez até agora, pessoal. A gente pegou os options e colocamos só um espaçozinho aqui, ó, entre essa caixinha e esse carinha, beleza? A gente pegou e arredondamos as bordas dele, então ele veio com bordas arredondadas. Colocamos uma bordinha de uma cor, né, e uma cor de fundo nele também, beleza? A gente pegou os options ali e colocamos o display flex para as coisas ficarem alinhadas uma ao lado da outra e já assumia também com aquela bolinha ali do L, né? O Align Item Center deixa todos eles alinhados na horizontal, meio que todo certinho e um espacinho entre eles ali, ó. Se eu tiro o espaço, fica tudo grudado, se eu coloco o espaço, fica assim. Padding muito importante também, para não ficar tudo junto, né? Ele tem um respiro ali. E aí a gente vai ter uma cor de label aqui, uma bordinha no fundo, claro, né? Separação entre eles, importante saber dessa separação entre eles. Uma largura de 100% para garantir ali todo o espaço. E aí a gente também muda o tamanho dos ícones SVG que existem nele, né? Agora, a gente vai pegar esse carinha e ter que jogar ele lá pro cantinho. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Olha que tranquilo que é, né? A gente pega o Last Child do SVG. Tem dois SVG aqui dentro. Esse aqui e esse outro aqui. Então o Last Child vai pegar o último. E aí o Margin Left alto, por esse carinha aqui ser do Display Flex, ele joga lá pro cantinho. Aqui eu quero até fazer um teste com vocês. Eu acho que eu não preciso daquela largura, tá? Então eu tirei ela, porque eu acho que eu não vou precisar dela. Bom, continuando então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar o estado dele, que é quando ele estiver em hover, quando ele estiver selecionado. Então só aparece a setinha quando está selecionado de fato, e quando tiver hover ele só mostra essa corzinha aqui. Vamos fazer isso nessa etapa agora. Bom, olha só, pessoal, que legal o que você já vai evoluir no CSS, das coisas que você já aprendeu antes. Então, olha, se você ainda não fez, deixa o seu like aí que tem muita coisa legal e você sabe que isso daqui é uma parte só do Bora Codar, que tem muito mais para você conhecer dentro da plataforma da Rocket. Não perde tempo, clica no link, já se inscreve lá e depois pode voltar aqui no vídeo. Mas olha só, a gente pegou o res de novo do CSS, que é fantástico, deixa o CSS em outro nível, e a gente verificou se o input ele tá do tipo checked, ou seja, se eu cliquei nessa bolinha aqui, ou então se eu estou com o mouse em cima. Então, ou se eu cliquei na bolinha, ou se eu estou com o mouse em cima, ele vai colocar essa corzinha aqui pra gente, tá vendo? Ele deixa uma corzinha diferente ali. Ele também vai olhar se ele está em foco. Se estiver em foco, ele tem que colocar um outline. Isso é para acessibilidade. Então você está aprendendo agora de acessibilidade. Já vou mostrar para você. E quando eu clicar aqui, ele vai mostrar o check, né? Quando eu clicar o outro, ele vai mostrar o check lá. Então ele some, tá? No geral ele some. Inclusive, ó, é uma alternativa a esse last child aqui, né? Eu tô pegando só o checked. Você poderia aqui nessa parte fazer a mesma coisa, tá bom? Você poderia até unir a mesma coisa, ou botar o cara aqui como display none. Você pode fazer isso, se você é mais avançado em CSS, você deve ter observado isso que dá pra fazer, né? Então, quando você clica, aqui ó, res de novo, ó, quando você clicar, aí então ele vai aparecer. E aí a acessibilidade, dá uma olhada. Quando eu clicar em Tab, ele veio para essa parte acessível. Quando eu clicar em Tab de novo, ele foi pro outro carinha. E todo esse outline ele é importante para eu poder saber que eu estou selecionando esse cara. O que a gente vai precisar fazer agora é esconder esse input e fazer ele ser toda a caixa. Então quando eu clicar aqui, por exemplo, nesse carinha, ele tem que selecionar toda a caixa. Então bora fazer isso. Olha só que simples quando você já entende a ideia. O all onset é para você fazer ele sumir com todas as propriedades. O position absolute é para ele poder ficar absoluto dentro agora de qual, né? A gente tem que falar dentro de qual cara que ele vai ficar absoluto. Isso é muito importante. Ele fica absoluto dentro desse cara aqui, ó, dentro do option. Perfeito? Porque ele é um option ali. Então, position absolute, ou position relative. Ele vai ficar absoluto ali dentro. Então aqui eu consigo ver, com a linha que eu deixei, ó, deixei essa linha de outline, consigo ver todos eles. Então quando eu passo o mouse, ele faz essa ação, e quando eu clico, ele seleciona o cara. Posso tirar o outline, porque ele é só para você ter como referência visual. Então dessa forma, ó, todos eles estão sendo selecionados. E eu posso ir selecionando com a minha setinha do mouse já também, tá? Ele já funciona também, isso é bem legal. O que a gente precisa fazer agora? Colocar um pouquinho de cor neles, né? E vamos lá, vamos fazer essas coresinhas ali. Muito bem, olha só. Aqui a gente usou a opção Nth Child, ou seja, essa opção Nth Child, que é um pseudo selector do CSS, ele vai pegar de todos os options que tem lá, ele vai pesquisar o option número 1, depois o número 2, depois o número 3, o número 4 e o número 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui ele vem mudando as cores. Entretanto, dá só uma olhada. Aqui eu fiz um ajuste, porque aqui eu tinha escrito option label, tá? E a option.label, que daí ele vai pegar esse textozinho do spam aqui e vai colocar a cor de branco dele, tá? Então dessa forma, a gente já tem quase tudo pronto. Agora o que vai faltar aqui, pessoal? Quando eu clicar nesse cara, ele tem que desaparecer e aparecer. Então bora fazer essa opção também. E eu já vou começar aqui mostrando para você que eu tenho que pegar todo ele e fazer um display
none para ele sumir, beleza? E agora quando eu clicar, ele tem que aparecer. Vamos lá. Muito bem, olha que bacana isso daqui. Mais uma vez, o has em ação. Então ele vai olhar o category select, ou seja, todo esse cara, vamos voltar aqui para você lembrar, né? Porque a memória às vezes dá uma falhada. Vai pegar todo esse cara aqui, category select, e vai pesquisar dentro dele se o option view button está checked. Se sim, ele vai pegar o irmão dele, que é o options, ó. O optionzinho é o irmão, ó. O maisinho significa que ele vai pegar o do lado, o options, o próximo options que ele encontrar ali. E aí ele vai colocar o display block. A gente já colocou que ele vai sumir. Então quando eu clicar aqui, block, ele apareceu, beleza? Aí quando eu clicar em outro carinha aqui, se eu clicar de volta ele vai sumir. Entretanto, faz sentido agora a gente fazer o quê? Quando eu clicar nesse carinha, eu já selecionei ele, eu quero que ele sozinho feche a caixinha. Ou então, quando eu clicar no meu espaço, aqui ó, quando eu clicar no espaço ele vai abrir e fechar, muito bem, já está funcionando, mas quando eu clicar no ESC, eu quero que ele desapareça, eu quero que ele some a caixinha, o ESC, ou seja, já mudou. E também, quando eu clicar no cara, eu quero que apareça ele aqui. E toda essa parte agora, essa mágica é feita com JavaScript, então bora para a seção do JavaScript que o negócio está ficando animal. Muito bem, o que eu fiz aqui? As minhas variáveis. Inclusive, ó, eu posso fazer o let da primeira, já atribuir o valor e depois fazer uma vírgula e fazendo as próximas variáveis, todas divididas por vírgulas. Então eu estou criando todas as variáveis. Primeiro, eu estou pegando a caixinha select e colocando numa variável para usar daqui a pouco. Eu estou pegando a caixinha pelo ID dela, selected value, então é alguma que tem ID selected value, e estou colocando aqui nessa variável para usar daqui a pouco. A options view button, que é aquele input, estou pegando ele também, colocando ele aqui. E estou pegando todos os options, todos os inputs radios que tem dentro do options. Então, ó, dentro do option, cada option vai ter um input lá dentro. Então, o all aqui, ele vai selecionar selector, o selector não é muito bem isso, mas tudo bem. Você vai pesquisar pelo seletor option input. Então, você vai pegar todos e colocar aqui dentro. Isso aqui, pra gente, agora é uma estrutura de dados, tá? Que vai conter ali todos os inputs. E aí, o que a gente vai precisar fazer agora? Então, para todos os inputs, olha só. O que eu fiz aqui, pessoal? Presta atenção. Para cada for each, para cada input que existe aqui dentro do input options, ou seja, você vai pegar um input e vai rodar uma função. A função vai pegar aquele input e vai adicionar um evento de clique, ou seja, todas as vezes que eu clicar, ele vai pegar e vai disparar essa função aqui. Essa função, ela está fazendo o quê? Está pegando o valor selecionado, né? Aqui, ó, a caixinha de valor selecionado, essa caixinha aqui, está pegando exatamente essa caixinha e está substituindo o conteúdo interno dessa caixinha aqui, ó. Pelo quê? Pelo input dataset label. Então no meu input, dá uma olhadinha, eu tenho um dataset, esse daqui, ó, data, tracinho, o nome do set do data aqui, que é o label. Então padaria no caso, tá? E aí ele vai substituir e aqui vai aparecer padaria quando eu clicar, tá vendo? Ó, padaria, quando eu cliquei. O que vai faltar aqui em relação ao layout? Quando ele está selecionado, eu preciso mudar aqui o estado, a corzinha dele é uma outra cor, tá bem? Então isso a gente muda aqui no CSS. Pronto, um pequeno ajuste aqui, que era um erro de CSS que eu tinha feito. Quando eu clicar aqui, agora está ali, tá? Então, isso aqui praticamente já está bem funcional, ok? Porque se eu precisar submeter esse formulário, se isso aqui estivesse dentro de um formulário, eu ia pegar e procurar pelo category, ok? Pelo campo category. É isso que eu ia procurar. E ele sempre ia estar dando para mim algum valor. Bakery, que é padaria, vegetable, que é legumes, enfim, ele daria pra gente, ou seja, já está super funcional. Mas a gente precisa ainda, eu gosto de ter um pouquinho mais de detalhes aqui, que é o quê? Quando eu clicar aqui, por exemplo, nesse legume, eu quero que ele feche sozinho a caixinha. E eu faço essa ação aqui dentro mesmo, presta atenção. Bem tranquilo, olha só pessoal o que vai fazer. A gente criou uma constante aqui, is mouse or touch. Então eu estou só verificando se é um clique do mouse, ó, pointer type, ele vai falar qual que é o clique. Se é o clique do mouse ou se é o touch do teclado lá do celular, quando eu der o touch. Então se for uma dessas duas coisas aqui, eu estou verificando. Se é um dos dois, então você pega o options view button e dá um clique nele. Então o que acontece, né? Ele tá pegando esse carinha aqui e dando um clique. Ó, quando ele dá um clique, ele fecha. Então vamos lá, vou clicar. E aí ele deu o clique pra mim, sozinho. Ele foi lá no cara e clicou sozinho. Isso aqui, cara, é o trabalho com a DOM. E a gente tem muito sobre esse conteúdo dentro do Explorer aqui do Rocket City One. Bom, o mais que eu tenho que fazer aqui agora é uma questão, como eu falei, é uma questão muito minha, muito pessoal, que eu prefiro que isso aqui tenha mais funcionalidades. Ou seja, cliquei no escape, ele vai dar um clique sozinho pra ele sair dali, né? Então como que a gente vai fazer isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Muito bem, pessoal, dá uma olhadinha nessa etapa final. Então, a gente fez o window add event listener keydown, ou seja, quando eu clicar numa tecla,
eu quero que ele faça alguma ação. Mas primeiro, eu preciso verificar se lá no meu select foi adicionado uma classe chamada open. Eu só posso observar o escape e o espaço se isso aqui estiver aberto. Ó, quando eu cliquei aqui, ele adicionou uma classe open. Podemos olhar ela por aqui, tá? Aqui na parte de elementos. Aqui eu apertei F12 no meu teclado para ver os elementos. Aqui eu vou olhar esse carinha aqui, ó, select open, tá vendo? Quem que está colocando e tirando essa classe? Ó, muito importante, ó, select open, a gente não colocou. Quando eu cliquei aqui, a gente não tirou. Quem está tirando e colocando é o JavaScript. Aonde, Mike? Justamente nessa opção. Quando eu clicar no input, daquele inputzão, ou seja, nesse carinha aqui, ele vai observar a mudança do input, se ele está selecionado ou não. E aí eu vou simplesmente adicionar uma classe ou tirar uma classe. Se a classe não existir, ele não faz mais nada. Mas se ele existir, ele vai fazer alguma coisa aqui que eu já volto nessa parte do código, tudo bem? O mais importante é essa linha aqui, ó, porque essa linha está adicionando ou tirando. Toggle significa que ele vai observar se já existe. Se já existe o open, ele tira. Se não tem, ele coloca. É isso que ele está fazendo. Então nessa linha aqui eu preciso só entrar aqui para baixo, ou seja, nessa opção eu só entro se tem a classe open. Então isso aqui significa que eu estou negando essa condição. Se não existir a open, retorna. Se existir, continua. E aí então, quando você apertar o escape e você apertar o espaço, você dá um clique sozinho nesse carinha para fechar. Então quando eu abrir e apertar ESC, ele sumiu. Se eu abrir e apertar espaço, ele sumiu também. Beleza? Então voltando nessa outra parte aqui, me interessa muito que quando eu der um clique aqui, ó, quando eu clicar para ele mudar, ele entre aqui e observe o seguinte, se tiver aberto, tá? Ele vai entrar nessa parte aqui. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o próximo option aqui dentro, que está do tipo checked, ou então ele procura o primeiro option que existe de input e foca nele. Isso aqui é muito bom para acessibilidade, ou seja, quando uma pessoa chegar aqui, der um tab aqui e apertar um espaço, automaticamente ele já vai focar no primeiro input ali e ele já vai estar focado para eu poder aplicar as minhas setinhas. Isso aqui é muito bom para acessibilidade real, tá? E se eu apertar aqui um espaço ou um ESC, eu fecho, mas já está selecionado. Mais uma vez, aí eu posso voltar com tab, né? Espaço, para poder selecionar, setinha para cima e para baixo. E esse foi o Bora Codar, o select customizado que você precisava na sua aplicação. Te vejo no próximo, lembra de se inscrever aí no link abaixo. Tchau, tchau, abração do Michael.